Graça e paz, queridos. Vem chegando para essa live abençoada que a gente vai falar um pouquinho sobre Jesus. O melhor assunto do mundo é Jesus. E a palavra do nosso Deus, ela é santa, viva e eficaz. É mais penetrante do que uma espada de dois gumes. E a gente observa que essa semana foi agitada, mas toda a agitação do mundo é acalmada quando nós estamos debaixo da potente mão de Deus. Quando estamos debaixo da potente mão de Deus, tudo aquilo que é tragédia, desgosto, a gente vai se acalmando, porque o nosso Deus ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que pedimos ou pensamos. E que Deus possa estar nos abençoando nesta tarde, embora a semana já esteja acabando e a semana foi agitada, mas ainda assim o nosso Deus é o Deus de paz. Como diz o hino, não olha as circunstâncias, não, eu olho o seu amor, só o seu amor, porque o amor de Deus nos constrange, nos traz paz, nos traz alegria, nos traz confirmação daquilo que muitas vezes temos dúvida, temos necessidade. Aqui em Tito, no capítulo 2, no verso 11, diz assim: porque a graça de Deus se manifestou salvadora aos homens. E isso é o que nós temos de certeza. Nós temos de certeza aquilo que Jesus Cristo tem a nos oferecer. Claro que existem alguns assim amargos, né, triste, até crentes mesmos, amargos, tristes, tímidos, por conta de tanto prejuízo ou tanta dificuldade, tanto trabalho. Mas Deus tem dado graça, a graça que é Jesus Cristo. Imagine quantas vezes você achou que ia dar certo e deu. Quantas vezes você achou que ia morrer e não morreu. Por quê? Por causa da graça. Essa graça que vem de Jesus Cristo. Nós somos como um copo e a graça de Deus é como um oceano. Então se deixe inundar, se deixe transbordar por esta graça. Se deixe moldar, se deixe modificar por esta graça redentora de Jesus Cristo. A graça de Jesus Cristo, queridos, ela é como um cirurgião que vem sobre nós para mudar, para moldar os nossos corações. Tirar tudo aquilo que é amargo, tudo aquilo que é ruim, tudo aquilo que se tornou duro durante o caminho, durante a sua trajetória de vida. Essa graça vem e tira esse coração de pedra e coloca um coração novo, um coração transformador. Por isso que muita gente hoje, crentes, são amargos, são duros de coração, porque eles apenas levantaram a mão, muitas vezes, foram lá para frente, talvez até tenham chorado porque receberam o Espírito Santo de Deus, mas eles não se deixaram, eles não se permitiram ter essa mudança, eles não se permitiram ter experiências com o Espírito Santo de Deus. E tudo isso, o nosso ser, a nossa alma, o nosso espírito sente falta. Porque você não pode fazer uma aliança com uma pessoa e simplesmente deixar ela de lado. Não, você quando faz uma aliança com alguém, você quer conhecer, você quer saber quais são os gostos daquela pessoa, você quer saber o que ela gosta de beber, onde ela gosta de ir, quais livros ela gosta de ler. E assim também acontece conosco, quando levantamos a nossa mão dizendo eu quero essa graça, eu aceito essa graça, eu preciso dessa graça. Você precisa estar em comunhão com esse Jesus. Você precisa estar em comunhão com o Espírito Santo de Deus. Como eu posso fazer isso, missionária? Você pode fazer através da oração e da leitura da palavra, buscando a esse Jesus, precisando dessa graça. Mas muitos crentes se converteram e ali ficaram, estagnaram. Simplesmente vão para o coral, vão para o ensaio das mulheres, vão para o ensaio dos homens, vão para o ensaio dos jovens, chega lá na frente e canta. Mas quando chega em casa, que é onde é a nossa principal igreja, existe uma dureza de coração, pessoas que não têm o coração ensinável. Muitas vezes você vai dizer assim, fulano, olha, eu ouvi dizer que
eu vou te dar um conselho. Não quero saber, eu não quero ouvir, pegue seu conselho e vá para longe de mim. São pessoas que não têm o coração ensinável. São pessoas que não se deixam ensinar por esta graça, por este amor, por esta misericórdia. O que eu acho maravilhoso em Jesus Cristo, queridos, é que esta graça, que é Jesus, ela se inclinou para nos perdoar. Esta graça, ela se inclinou para abençoar crianças. Gente, isso é muito lindo. Essa graça se inclinou a orar no jardim. Essa graça, ela se inclinou a ponto de carregar uma cruz, de nascer numa manjedoura. Esta graça que é Jesus se inclinou a nós e está na terra. E esta graça quer atrair você até Ele. Jesus Cristo, ele era um modelo de homem. Jesus Cristo era um modelo de ser humano que Deus queria na terra. Por isso que ele enviou Jesus. Augusto Cury diz que nenhum ser humano poderia criar o seu Jesus a não ser que ele existisse, a não ser que ele tivesse existido. Ninguém conseguiria criar uma pessoa como Jesus e achar que Jesus foi apenas um profeta, Jesus foi apenas alguma coisa, porque ninguém conseguiria criar, porque o nosso cérebro, por natureza, ele é mau, por natureza, ele é negativo. Mas essa graça nos alcançou. Esta graça quer inundar o teu coração, ele quer inundar o teu vaso, transbordar dentro de você. Somos como um copo e esta graça é um oceano, então se afunde nesta graça, se deixe afogar, se deixe transbordar por esta graça salvadora de Jesus Cristo, que veio até nós e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Jesus Cristo, ele era extremamente honesto, gentil. Jesus era focado nos céus. E é isso que Deus quer de nós, um povo diferente, um povo que se pareça com Jesus Cristo. Mas muitas vezes, muitos crentes na terra que dizem que aceitaram Jesus, eles preferem muitas vezes ficar no seu além, no seu acaso, como diz a música, largado no sofá. Ou muitas vezes preferem se parecer mesmo com o diabo. Infelizmente, muitos crentes, eles preferem viver na procrastinação de dizer amanhã eu leio a Bíblia, amanhã eu oro, amanhã eu faço, amanhã eu dou um jeito no meu casamento, amanhã eu dou um jeito no meu filho, e esse dia nunca chega, e o Espírito Santo de Deus não consegue muitas vezes colocar dentro de nós os propósitos que Ele quer, por causa dessa nossa preguiça espiritual, desse marasmo espiritual. E enquanto isso, Deus quer que aqueles planos sejam realizados dentro de nós, mas nós estamos como que alguém devagar, fraco. E Jesus Cristo, ele é um modelo de honestidade, de gentileza. Era um ser humano focado nos céus. O tempo inteiro Jesus estava orando, ou então estava curando, ou estava abençoando, porque Jesus era focado nos céus. E isso é maravilhoso demais de se ouvir, de se ler na palavra de Deus. A gente sabe que os nossos filhos gerados, a gente não escolhe, né? Filho não escolhe mãe, não escolhe pai, mãe não escolhe filho, mas quando você adota alguém, você escolhe. E foi isso que Deus fez conosco. Ele nos adotou e nos salvou e nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ele nos escolheu. A graça de Deus, ela é preciosa. A graça de Deus, ela nos protege. A graça de Deus é o amor de Deus por você. A graça é o amor de Deus por nós. Foi nos dado esse favor imerecido. E este favor, ele tem transbordado os nossos corações. Mas essa graça só vai transbordar o seu coração, se assim você permitir, se deixar ser usado. Nós fomos criados para boas obras, e estas boas obras elas só acontecem dentro de nós quando recebemos esta graça. Porque todo aquele que recebe a graça de Deus, aceita esta graça dentro de si, ele quer ser parecido com Jesus, gentil, honesto, focado nos céus. Isso é maravilhoso demais. Tem algum texto aqui, João 1,14, que diz assim: e o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Jesus nunca pecou, ele nunca precisou pecar, porque ele era focado nos céus.
Ele tinha Deus como seu modelo de pai. Ele sabia que o pai sempre estava com ele todos os dias, todos os dias. Ainda que ele tinha dito, pai, por que me abandonaste? Era porque os nossos pecados estavam sobre ele. E aqueles pecados estando sobre ele, Deus olhou e só viu pecado, mas o sangue de Jesus Cristo purificou todos aqueles pecados. E hoje não é diferente. O sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado, de toda dor, de toda amargura. Mas para isso você precisa aceitar essa graça. Você precisa aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador. Você precisa entender que em nenhum outro você vai encontrar salvação a não ser em Cristo Jesus. Muitos homens buscam salvação, mas eles querem ser salvos, mas fazendo tudo aquilo que o mundo faz. Eles querem ter Jesus, eles querem estar na igreja, mas eles querem fazer tudo que o mundo faz. Todo tipo de pecado que o mundo faz, eles querem fazer, mas eles querem estar lá na presença de Deus. Eu quero dizer para você que assim não funciona. Assim não funciona. Ou você tem amizade com Deus, ou você tem amizade com o mundo. Aquele que tem amizade com o mundo é inimigo de Deus. Não existe meio termo. Romanos 3:24 diz assim: sendo justificado gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Só Jesus. Nenhum outro Deus que você possa ler sobre ele ou que você possa ouvir sobre ele. Nenhum deles morreu por você na cruz do Calvário. Nenhum deles. Talvez exista mitologia aí criando alguma coisa parecida. Mas salvação, graça, misericórdia, perdão, consolo, redenção, cura das mágoas, da depressão, do pecado, só Jesus. Só a graça redentora. 2 Timóteo 2:1 diz assim: portanto, você, meu filho, fortifique-se na graça, seja forte na graça que há em Cristo Jesus. Busque esta graça para você ser forte. Busque este amor para você ser forte. Busque este perdão para você ser forte, para que você possa estar no dia do julgamento final, diante de Deus, diante de Jesus Cristo, purificado pelo sangue de Jesus. Aí em Tito 2:11, que foi o que nós lemos, porque a graça de Deus se manifestou salvadora aos homens. Se manifestou salvadora aos homens. Não existe outra forma de você ir para o céu, a não ser através de Jesus Cristo. Jesus Cristo é aquele que abre o coração de Deus. Jesus Cristo é o único que tem a chave do coração de Deus, para que aquela porta seja aberta e que a gente possa passar por ela no último dia, no julgamento final. Lá em Atos dos Apóstolos, diz assim: mas cremos que somos salvos pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Nada do que o homem fizer nesta terra vai conseguir se salvar. Nada do que você fizer. Você pode dar esmola todos os dias, pegar toda a sua riqueza e distribuir aos pobres. Nada do que você fizer, você vai conseguir ser salvo, a não ser que você aceite esta graça. Entregue sua vida a Jesus Cristo. Entregue a Ele. Entregue a Ele aquele que dá perdão, aquele que conhece o coração do homem. A única pessoa, o único ser que consegue alcançar os nossos corações é Jesus Cristo, porque Ele nos criou, Ele nos formou, Ele nos deu vida. Ele nos trouxe para esta terra, para que pudéssemos viver aqui com Ele, enquanto existirmos aqui na terra. Quando morrermos, Ele estará conosco, nós estaremos com Ele para sempre, porque a alma não morre. A carne sim, a carne é mortal. Deus não iria criar o homem pecando eternamente. Mas, quando estivermos com Ele, Ele estará conosco todos os dias. E se não fosse o pecado, se o pecado não tivesse entrado no mundo, queridos, não existiria perdão, não conheceríamos o perdão de Deus, a graça, a misericórdia de Deus, essa salvação redentora, não conheceríamos. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de Jesus Cristo e derrama sobre nós a sua graça salvadora, a sua graça redentora. Então, neste dia, não deixe para amanhã, entregue sua vida a Jesus. Entregue sua vida a Ele. Não, mas eu vejo tanta gente aí que entregou a vida a Jesus e faz isso, aquilo. Deixe eles por conta do Pai. Se Deus é o Pai deles, o Pai dele vai tomar a devida precaução, a devida providência.
mas você siga o modelo de Jesus Cristo, o modelo de uma pessoa focada nos céus, gentil, honesta, cheia de graça, cheia de verdade. Siga o modelo que é Jesus. Jesus é o modelo de ser humano que Deus queria na terra. Mas o homem foi pecar, o homem preferiu o pecado. Mas a sua graça veio até nós. E se não fosse este pecado, não teríamos conhecido a graça. Então, queridos, já que nós conhecemos essa graça e sabemos que essa graça salva, cura, liberta, transforma, nos salva. Então, em nome de Jesus, receba poder da parte de Deus para que você possa aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador. E assim, ser como um copo cheio de graça e cheio de verdade. Nós somos um copo e a graça de Deus é um oceano, então sendo assim, se deixe inundar por esta graça. Não siga exemplo de homens, homens não é exemplo para ser seguido, mas Jesus sim. Leia os evangelhos e conheça aquele que deu a vida por você. Leia Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos dos Apóstolos. Conheça a verdadeira igreja lá em Atos dos Apóstolos. Muitas igrejas a gente vê hoje em dia que só prega bênção, bênção, bênção. É bênção para cá, é bênção para lá, é chave disso, é chave daquilo. Mas hoje eu quero te dar uma chave, mas é uma chave diferente. Como diz a música, é uma chave de conserto. E esse conserto só quem pode fazer é o teu dono, que é Jesus Cristo. Jesus Cristo, o nosso Deus, Ele pode nos consertar, seja lá em que situação você estiver. Ele pode tudo, porque Ele conhece as engrenagens que nós temos, Ele colocou em nós. É feito a Dafra, a moto, né? Aquela moto Dafra, Honda, Yamaha. Só quem conhece ela realmente é o dono. Se a sua moto se quebrar no caminho e o dono que fez aquela moto, construiu aquela moto, passar por você, ele vai chegar lá e acertar rapidinho o conserto dela. Porque ele construiu, ele fez. Então assim também é o nosso Deus, Ele nos conhece, conhece o nosso íntimo, conhece as intenções dos nossos corações. Então em nome de Jesus, receba esta graça hoje, aceite esta graça, queira que Jesus Cristo faça a mudança em você e não pastor e não marido, porque nem o melhor dos maridos, nem o melhor dos pais, nem o melhor dos amigos pode preencher o vazio dos nossos corações. Só quem pode preencher o vazio dos nossos corações é Jesus Cristo. É esta palavra, viva e eficaz, mais penetrante do que uma espada de 2 gumes. Então, em nome de Jesus, aceite Cristo, aceite Jesus, entregue sua vida a Ele. E não siga exemplo de homens, mas sim de Jesus Cristo, que é o verdadeiro modelo de ser humano que Deus quer na terra. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde o teu coração e os teus pensamentos em Cristo Jesus. E, acima de tudo, seja agradecido. E que Deus possa te abençoar. Obrigado pelos irmãos que entraram aqui. Sônia, Jaqueline, a Congrevila. Que Deus possa abençoar a Kátia e outros, Paulo também. Que Deus possa abençoar a vida de vocês poderosamente com toda sorte de bênçãos. E a vocês que vão assistir depois, que a graça de Deus possa realmente estar inundando os seus corações, tirando toda a amargura, toda a dor, porque andar cheio de peso não é fácil. E numa estrada da vida onde tem muitos espinhos, buracos, terreno acidentado, é mais difícil ainda. Então tire todo o peso. Carregue só o jugo de Jesus, que é suave e leve, para que você possa chegar lá, entrar nos céus e dizer: Senhor, valeu a pena, Senhor, valeu a pena. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.